Professora, repete de novo para eu anotar? Ai, vamos lá, Isa, que mais última vez, hein, que é o resumo do vídeo, esse pedaço aqui. O que se forclui na babá é, ao mesmo tempo, o trabalho de reprodução e a negritude. Trata-se de uma forclusão, de um desconhecimento simultâneo do materno e do racial, da negritude e da mãe. Bom, como você já deve ter visto em algum local desta tela, o tema do vídeo de hoje é Édipo Negro ou Parentesco e Sociedade Colonial. Voltei para os títulos duplos. Moçadinha, hoje a gente vai falar em especial sobre dois livros, Memórias da Plantação, da Grada Quilomba, tô com ele aqui, só que o celular que está gravando o áudio está em cima, então não vou mexer, e este maravilhoso que havia comentado com vocês no vídeo passado, já indicando a leitura da Rita Segato, o Crítica à Colonialidade em 8 ensaios, foi traduzido finalmente para o português pela Bazar do Tempo, num empreendimento de um esforço de traduzir toda a obra monumental e muito importante desta intelectual que é talvez uma das coisas mais assombrosas que produziu no Brasil. A Rita é argentina, mas ela foi professora titular da UNB, depois professora emérita quando se aposentou. Ela é uma das intelectuais das humanidades mais premiada, publicada, discutida e citada do planeta, e curiosamente ela é mais conhecida fora do Brasil do que no Brasil, né? A obra dela é principalmente citada em língua espanhola. Ela recebeu o título de doutora honoris causa em 3 universidades na Argentina, uma no México. Enfim, a gente está falando de uma intelectual de um calibre assim imenso. E a gente passou agora pelo Dia Mundial, né, do combate à discriminação racial e ao racismo, né, as lutas contra o racismo, e eu estou produzindo esse vídeo no intento de somar esforços, indicar referência, pontuar caminhos de reflexão e discutir um pouco, né, o funcionamento da estrutura social e a cultura brasileira. Eu escolhi o ensaio Édipo Negro, inclusive ele já foi publicado separadamente como livro em alguns países, porque ele é um dos textos fundamentais para que a gente pense Brasil. Nesse trabalho da professora Rita, ela inclusive vai apontar como magicamente desaparece da historiografia, como magicamente a academia brasileira não se debruçou sobre o tema da mãe preta, como as babás anteriormente, as amas de leite, elas são misticamente apagadas da história da literatura acadêmica brasileira. Inclusive como o livro, né, História das Mulheres no Brasil, da Mari Del Piore, que é um livro conhecido, né? Não existe a palavra babá no livro, e ele pincela ama de leite em 2 momentos no qual o livro retrata ocupações de mulheres ex-escravizadas e mulheres da classe trabalhadora no Brasil. Neste ensaio, o que a Rita faz é pontuar como existe uma espécie de ferida colonial emergente da identidade do povo brasileiro, que é essa tentativa de apagamento da ideia de uma violência contra a mulher, da ideia de um racismo e a tentativa da construção de uma narrativa romantizada, de uma possível democracia racial. A gente ouve isso volta e meia nos discursos no Brasil. Não, eu não sou racista, eu tenho uma mãe preta. Só que o que esse discurso não explicita é que aquela mãe foi alienada da possibilidade de ter um filho. É que o corpo daquela mulher foi comercializado. É que um bebê sanguessuga, leite suga, se apoderou do corpo dela para se nutrir e sobreviver, enquanto os filhos dessa mulher ficaram ao Deus dará, foram entregues a alguém, eram cuidados por alguém. Aquele filme recente da Mui Laerte, A Que Horas Ela Volta, toca nesse ponto, né, de como as mulheres da classe trabalhadora, em especial as racializadas, elas são forçadas a abandonarem suas famílias, a não criarem seus filhos, para criarem os filhos de outrem. Qualquer semelhança com o caso da Sari Corte Real e do menino Miguel, que foi assassinado por um descaso, não é mera coincidência, mas é uma atualização de uma realidade histórica no Brasil.
Como de praxe, todos os textos que eu vou usar, artigos e alguns documentários, um deles sendo o Babás, da Consuelo Lins, vai estar tudo linkado na descrição. Eu vou começar lendo o prefácio da segunda edição de um livro muito importante para o debate do colonialismo no Brasil. O Luiz Felipe de Alencastro, que é mundialmente reconhecido, leciona na França, morou muito tempo lá, essa imagem que abre o segundo volume do trabalho dele, ela é uma imagem muito conhecida do debate historiográfico, em especial sobre colonialidade, racismo, violência contra a mulher. Eu vou aqui ler um trecho, um fragmento que a professora Rita cita deste livro. O mistério dessa foto, feita há 130 anos, chega até nós. A imagem de uma união paradoxal, mas admitida. Uma união fundada no amor presente e na violência pregressa. Na violência que fendeu a alma da escravizada, abrindo o espaço afetivo que está sendo invadido pelo filho do seu senhor. Quase todo o Brasil cabe nessa foto. Eu acho importante começar por aí para que a gente possa pontuar o seguinte. Esse dado que emana da identidade da cultura brasileira é de utilização, de superexploração, de violência contra o corpo de mulheres, em especial de mulheres racializadas. A gente vai pensar aqui nas mulheres negras, nas mulheres indígenas. É um dado pervasivo da nossa cultura. Então, quando a gente pensa na formação de uma sociedade brasileira, existem momentos nos quais as mulheres das classes médias altas, elas não alimentavam os seus filhos. Aqui é super importante eu talvez fazer uma pausa, porque quem está dentro do debate da antropologia sabe disso, quem está fora não. Então eu vou acolher quem está fora. Mãe, filho, pai, laço familiar, todos esses laços de parentesco, todas essas ideias do que é uma família, elas são socialmente construídas. Não existe um dado que vai ser sempre o mesmo a respeito de parentesco. A ideia de parentesco, ela muda conforme as culturas se alteram. Inclusive, a professora Rita, ela começa o ensaio dela por ali, quando ela fala do antropólogo Branislaw Manilovski, que nos anos 20 vai estudar a parentalidade, a relação de pai em alguns povos em ilhas do Oceano Pacífico, da Melanésia. E aí o trabalho dele fala sobre dois tipos de parentalidade de um povo específico das Ilhas Trobriand. Ele fala sobre essas duas formas que seriam a Kadagu, que é o irmão da mãe. Essa é a figura de autoridade patriarcal. É do irmão da mãe, é de onde a criança vem, o que a criança vai herdar, qual é o lugar dela na sociedade, de onde ela provém, etc. Já Tama, que seria essa outra posição possível paterna, é o companheiro da mãe e o companheiro de jogos, de recreação, de descoberta da vida da criança. Não existe uma ideia dentro dessa cultura de que o homem seja participante no processo de fecundação das mulheres. Acredita-se que os espíritos antigos de familiares, etc., encarnariam no útero da mulher, fazendo com que ela fosse fertilizada, com que ela ficasse grávida. Esse processo de gravidez virgem exclui o papel do pai. Depois vai ter uma série de antropólogos que vai fazer interpretações dos desdobramentos sociais dessa ideia e dos desdobramentos psíquicos dessa ideia neste povo. Mas, dona Rita, por que a senhora está falando sobre isso no vídeo sobre parentesco e sociedade colonial? Não tem muito mistério de porquê. É para que a gente entenda como as relações de parentesco aqui no Brasil, caso fizéssemos uma etnografia de nós mesmos, a gente descobriria que existem relações múltiplas de maternalidade. Durante muito tempo no Brasil, a mãe biológica, a mãe legal, não é a mãe de criação, a mãe de amamentação das crianças brasileiras. Esta não é só uma realidade das elites que tinham pessoas escravizadas ou que depois contratavam essa mão de obra. Não, essa é uma realidade de quase toda a estrutura social brasileira, exceto da base. É também o Alencastro que toma uma licença para fazer um comparativo para a gente ter dimensão da situação. Ele diz o seguinte, que não havia em todo o Brasil Império
5 mães da classe alta, 10 da classe média ou 20 da classe baixa que amamentavam seus próprios filhos. Elas eram todas substituídas por mulheres escravizadas ou livres, alugadas para essa finalidade. Devido à ausência dessa documentação, como os pais da sociologia brasileira ignoraram esse dado para falar sobre a formação, sobre as raízes do Brasil, o Gilberto Freire inventando as histórias dele de democracia racial, porque ele não tinha a mínima ideia do que era ser negro no Brasil, ser uma mulher negra no Brasil, enfim. Essa pataquada toda, esse bando de intelectual branco que escreveu, nunca olhou para a situação. E aí a professora Rita faz essa busca, de onde está a mãe preta, que abunda na literatura de ficção, que está em relato, mas que desaparece do texto de formação brasileiro. Inclusive, uma parte extensa do trabalho da professora Rita é sobre os mitos e a formação de um imaginário, de um simbólico da cultura brasileira. E as religiões de matrizes africanas, elas vão delimitar também 2 posições de mãe. Uma mãe legítima, que seria Iemanjá, e uma mãe de criação, de cuidado, de carinho, que seria Oxum. Não por acaso, a Iemanjá aparece, joga aí no Google Imagens, ela aparece branca nas imagens. Ela é associada com o oceano que trouxe pessoas escravizadas para o Brasil. E ela fala através de 2 linguagens. Costumam dizer, no oráculo de Búzios, que Iemanjá, a mãe legítima, biológica e hierárquica, fala em 2 posições, chamadas Obed e Ossatumocó. A primeira significa traição. A segunda, vemos a superfície, mas não vemos o fundo. Falsidade. À medida que esse dado não está presente na análise formal de uma formação da sociedade brasileira, ele aparece no simbólico dessa sociedade. Essas 2 posições de mãe, a mãe da casa grande e a mãe da senzala, a mãe de direito e a mãe de afeto, vão aparecer no imaginário dessa população. É importante pensar, e a professora Rita aponta isso, na continuidade histórica desse dado. Aliás, a Rita foi uma das proponentes iniciais para uma política de cotas nas universidades no Brasil. Os dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, de 2006, vão apontar um pouco dessa continuidade histórica. Lá na época, a gente sabe que 8,1% das populações de regiões metropolitanas estão ligadas com o trabalho doméstico. 94% são mulheres e mais de 61% delas pretas ou pardas. Isso sem contar todas as relações de emprego que não têm registro em carteira, de empregadas domésticas, de diaristas, de babás. Mas os dados ainda nos mostram como em 2006 a sociedade brasileira ainda vive essa continuidade de se alimentar do corpo da mulher negra, se nutrir do afeto do corpo da mulher negra e recusar essa posição e fingir que isso não existe, em forcluir isso, que é o termo que o Lacan vai desenvolver para tal. Aqui não vou entrar no Lacan e na Judith Butler e nas leituras que essas 2 pessoas fazem sobre a ideia de foraclusão. Vou tentar me manter aqui no debate e indicar o texto para que vocês façam isso. Talvez esse ensaio tenha se iniciado em 88, com uma visita da professora Rita ao Museu Imperial de Petrópolis, quando ela se depara com uma tela, inclusive que é a capa desse livro, vocês estão vendo aqui na tela, desse bebê com essa ama negra. Todos os retratos que estão lá no museu ou são do Dom Pedro II ou de parentes extremamente próximos a ele. E, curiosamente, essa tela não tinha inscrição. A gente não sabia quem a havia pintado e quem estava representado na tela. Tentativa mais explícita de se desvencilhar desse passado, dessa recusa, dessa tentativa de esconder o real dessa construção social, não há. A Rita vai encontrar no Pedro Calmon, um historiador super renomado, a autoria. Esse seria um quadro do Debré. A gente já falou dele aqui no canal
quando eu falei sobre algumas obras de arte e sobre a estrutura racista do Brasil. E esse seria um quadro do Dom Pedro com a sua ama. A ideia dessa recusa de assumir-se negro, e eu já contei aqui para vocês sobre uma série de intelectuais que falaram isso. A Lélia Gonzalez, quando vai falar sobre racismo e sexismo na sociedade brasileira, a ideia do preto gays, da Améfrica Ladina, de como é impossível pensar Brasil sem uma herança histórica negra, mas que por um processo violentíssimo colonial e pelos interesses da classe dominante precisa ser apagado, porque essa classe se pleiteia branca e ela vai então se desfazer da sua mãe. A gente consegue pensar o Brasil até 1840, 50 e depois dessa época. Com o processo de modernização do Brasil, um discurso higienista vai aparecer e tornar ainda mais absurdo o racismo que existia aqui, se dirigindo às mulheres negras que eram usadas para nutrir as crianças brancas como sujas, como propiciadoras de doenças. Então você vai ter dois discursos, né, com o higienismo, um médico e um pedagógico. O médico dizendo que você não pode ter a população brasileira sendo alimentada, né, pelos corpos negros de mulheres. E o pedagógico dizendo que isso é deleutério para a formação das crianças, que elas vão aprender... tem citações de jornal do 1850 no texto da professora Rita, falando que... Não é de se estranhar que na puberdade a criança vai ter trejeitos negros. Vai ter aprendido o vocabulário negro. E a gente ouve ecos disso até hoje. Ah, deixa o filho com a babá. É claro que a criança está falando errado, ele vive com a empregada. E aqui está explicitada uma das estruturas de funcionamento da classe dominante brasileira, né? Que usufrui, superexplora e descarta e depois apaga a relação que teve. É verdade que o Brasil é tão ligado à família, à tradição, à honra. Por que as mães pretas de toda a classe dominante foram jogadas ao lixo? Por que a gente só escuta na boca, né, das pessoas que vocês sabem quem são, né, algumas delas se candidatam à prefeitura de São Paulo, que elas não são racistas, que elas tiveram uma ama de leite preta, que ela não pode ser racista, ela é neta de uma mulher negra estuprada, e essa pessoa nunca diz, eu sou neto de um estuprador branco. Não, eu sou neto de uma mulher negra estuprada. E a Rita vai mostrando no ensaio como existe essa tentativa de romantização dessa posição da mulher negra, Sítio do Pica-Pau Amarelo. Por mais absurdo, hediondo e racista que o autor seja, ele mostra a tia Anastácia como alguém para você gostar. Ele chama ela de preta burra, fala que ela era preguiçosa, ela era macumbeira, ela fez uma boneca que começou a andar e falar, mas ela está colocada ali no seio da família branca, cuidando do Pedrinho da Narizinho como avó dessa família branca que a superexplora, usa tudo que ela tem para oferecer e não a reconhece, e não a tributa, e não a concede uma posição humana de dignidade. É dessa sociedade que a gente está falando. Ler Gilberto Freire hoje serve para você sentir ódio, de entender como houve gerações de intelectuais tentando enfiar goela abaixo a ideia de uma democracia racial nesse país. Sobre essa violência, eu selecionei um pequeno trecho para ler com vocês. Portanto, longe de dizer que a criação do indivíduo branco pela mãe negra resulta em uma plurirracialidade, harmônica, ou que se trata de convivência interracial íntima, como fazem os que tentam romantizar esse encontro inicial, o que afirmo é, ao contrário, que o racismo e a misoginia no Brasil estão entrelaçados em um gesto psíquico único, a foraclusão dessa mãe preta.
A Rita também vai citar o trabalho da Rafaela de Andrade de analisar o que acontece com a história do retrato no Brasil, com as fotos de bebês ao longo do 1800. E ela vai perceber como essas babás, essas antigas amas de leite, essas mulheres pretas que cuidavam dessas crianças, apareciam em todas as fotos. E à medida que o discurso higienista vai aparecendo, essas mulheres vão sendo tiradas da foto, vão sendo retocadas, escondidas, até a gente chegar na imagem mais nítida desse dado psíquico brasileiro. Fotografias nas quais a mãe preta está coberta com um pano, um cobertor para não aparecer na imagem. E a gente tem um rastro dela, uma mão segurando um bebê, um chocalho, um apego, um carinho, um acalanto, mas a figura dessa mulher desaparece da história e da fotografia. E é importante que você entenda que elas eram usadas nos retratos porque o tempo de exposição que a câmera precisava era longo. Esse bebê tinha que estar ali imóvel durante alguns segundos e eles só faziam isso no colo de com quem eles tinham intimidade, as mulheres pretas, porque as mulheres brancas não os criavam. E esse discurso de que mãe só tem uma, ele vai ser inventado pelos higienistas, porque em toda sociedade, de passado colonial, mas aqui com requintes próprios de crueldades, não existe uma mãe. A posição de mãe é dividida e distribuída. A classe dominante nunca tomou para si esse papel. Ela sempre delegou para que outras mulheres fizessem esse trabalho, que até hoje não é remunerado pelo capital, que até hoje é considerado um subemprego, que até hoje tira a dignidade e demanda afeto, que até hoje é uma posição ingrata de ser ocupada. Existe um contraste interessante que a professora Rita aponta, que é a mãe Malinche mexicana, e de como a história está repleta de registros no México dessa mãe, dessa luta, dessa tentativa de apagamento. E aqui no Brasil esse esforço é muito recente. Para encerrar, eu quero indicar o Algoritmo da Imagem, que é o canal da senhorita Bira. Ela fez um vídeo bárbaro sobre os clubes brasileiros e o funcionamento, elite e classe trabalhadora do Brasil. A Jaque Conceição, do Coletivo de Gege, tem alguns cursos sobre feminismo negro e psicanálise, sobre quais são esses processos edípicos, de foraclusão, de recusa, de tentativa de apagamento. Ia ler um trecho da grada, mas o vídeo acabou se estendendo. E aí eu deixo de indicação lá, eu até copio o trechinho para vocês lerem na descrição do vídeo. Mas eu vou terminar com o parágrafo de encerramento da professora Rita nesse ensaio. Ela diz o seguinte: cada sociedade tem a sua forma própria de racismo. Como afirmei em outras ocasiões, acredito que no Brasil essa operação cognitiva e afetiva de expurgo, exclusão e violência não se exerce sobre outro povo, mas emana de uma estrutura alojada no interior do sujeito, plantada na origem mesma da sua trajetória de emergência. Esse vídeo é uma tentativa de falar sobre esse traço perverso da branquitude e da sociedade colonial brasileira. Espero que vocês possam usar os materiais usados aqui, estender o debate e se instrumentalizar com as armas da crítica. O nosso caminho é muito longo para mudar as coisas no país, mas a nossa luta é necessária. A gente se vê semana que vem. Um beijinho. Tchau.